Ao me ver, todo mundo pulou na grama de forma ágil e se ajoelhou enquanto meia dúzia de pares de olhos respeitosos e amedrontados se ergueu em minha direção. Fiquei chocada. Que lendas tinham sido tecidas a meu respeito? Pareciam ter medo de mim. Mas por quê? Sendo eu filha de uma enforcada, reclusa à beira de um lago, não deveriam ter pena de mim? Compreendi que pensavam principalmente na minha ligação com Mãe Yaya. E a temiam. Por quê? Não tinha Mãe Yaya empregado o seu dom para fazer o bem, sem cessar, e de novo, só o bem? Esse terror me parecia uma injustiça. Era com choro de alegria e desejo de boas-vindas que deveriam me acolher. Era para acabar com os males que eu dava o meu melhor para curar. Fui feita para curar e não para dar medo. Voltei com tristeza à minha casa, sem pensar mais nas minhas galinhas nem no meu galo, que àquela hora deviam estar saltitando sobre a relva das estradas. Olá! Você está escutando o podcast Preferi Estar Lendo. Eu sou a Júlia Amaral. Eu sou a Gabi Ritt. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre literaturas feministas, né, Ju? Isso aí! Muitos livros na lista. Muitos livros. Então, o que a gente pensa, né? Que ampliar nossa visão de mundo é algo que a literatura faz muito bem. E muitas vezes ela consegue uma façanha que é ainda maior. Ela consegue organizar os nossos sentimentos e nos fazer também entender o que está acontecendo, o que já aconteceu e tem consequências que ainda respingam no futuro. Então, os livros de cunho feminista, eles são bons exemplos disso, né? Então, nesse episódio, a gente fala sobre os nossos livros prediletos e como eles fazem parte da nossa trajetória. E aí, Ju, vamos começar essa história. E aí, esse trecho que eu li agora é do Eutituba, A Bruxa Negra de Salem, que eu li ano passado. E é um livrinho assim, ó, recomendo muito para todos. Porque ele conta a história das bruxas de Salem, que é uma história bastante famosa, aquelas mulheres que foram enforcadas. Eu não me lembro agora o número exato, mas foi assim, um surto coletivo. Enforcaram muitas mulheres, e uma das mulheres que sofreu muito com aquele pânico que se gerou na cidade foi a Tituba. Só que como a Tituba era uma mulher que era negra, que foi escravizada, que foi vendida e tal, nunca se teve muito documento sobre ela. E aí esse livro da Maryse Condé, não sei se é assim que se fala, mas é uma biografia, assim, ficcional, na verdade, dela. E aí, eu quis trazer esse livro também, botei ele na lista ali, porque a gente sabe sobre as bruxas de Salem e que foi um absurdo que aconteceu, mas sabe menos sobre uma bruxa que era negra, né? Então também tem essas camadas aí das literaturas feministas pra gente desbravar. Pois é, sabe que eu não li ainda o Eutituba e tá na minha lista de compras. Então, eu espero que em breve, né, eu vá fazer uma nova compra, porque ainda tô com algumas coisas para ler e, né, alguma pilha. Então, aqui em breve eu posso acessar. Mas eu fiquei bem, assim, bem curiosa, porque realmente é como se fosse uma biografia, né, Ju? Sim, como não tem muito registro dela, então, claro, né, tem ali toda a licença poética da autora. Tá escrito até romance. Tá certo. Não é? Essa é uma mas dúvida que eu tinha. Como se fosse a Tituba narrando, sabe? Ai, olha que como se fosse ela contando a sua própria história. Sim. Isso é muito legal, porque a autora é uma mulher negra. Então é uma mulher negra falando como se fosse outra, sabe? Sim. Não é tipo um homem branco contando a história. Bem legal. Mas o primeiro livro que eu li desse universo de mundos de livros feministas, digamos assim, foi o Terra das Mulheres, que é um livro de
1915. Ai, olha só. E é muito interessante de comparar essas duas leituras, porque o Terra das Mulheres é uma distopia, assim, que 3 homens vão viajar para uma terra onde só existem mulheres. Para um lugar onde só vivem mulheres. E aí, é muito interessante porque essa leitura precede, né? Um livro de 1915. Sim, a gente fazer mais ele de 100 é super anos. branco. Uhum. e traz, assim, temas super brancos, só fala de mulheres brancas e, tipo, a maternidade como uma coisa suprema, assim. Eu acho que pra época ele foi sensacional, mas é engraçado ver como hoje em dia, assim, ele não dá conta, né, de todos os debates. Foi escrito por uma mulher, o Terra de Mulheres? Foi. A Charlotte Perkins Gilman. Eu também devo estar pronunciando errado, mas tudo bem. Pois é, porque talvez naquele momento já foi algo uau, né? Nossa, tá quebrando padrões. Só que é claro que ela é uma mulher do seu tempo, ou até podia estar à frente, né, do seu tempo, porém já se passaram 100 anos. Então é claro que o pensamento, né, dentro da condição feminina, assim, avançou. Ainda bem, né, nesse tempo. Então é legal fazer esse paralelo. Porque o Eutytuba, ele, apesar, né, da história ser antiga, ele é um livro mais recente mesmo. Ó, eu entrevistando sobre o livro. Ele foi vencedor. Agora eu não sei o ano certo do lançamento dele. Mas não deve ter mais de 10 anos, eu acho. Pelo menos no Brasil, não. E ele venceu um prêmio Nobel Prize de 2018. Uau. Então, recente. Exato. Então, a gente vê toda a mudança de pensamento, né, do papel da mulher, que depois da década de 60 houve uma quebra, né, desse padrão, e a gente tá sempre tentando, né, conquistar o nosso espaço, né, e acho que os livros que a gente trouxe, né, como classificados numa temática feminista, né, eles vêm muito falando sobre isso, sobre a luta pelo teu espaço, né? Por que tu tem que lutar por um espaço que já deveria ser teu, né? Sim, exatamente. E quais livros pra ti, Gabi, que fizeram, assim, esse papel de questionar essas coisas? Então, tem um livro que... Ou incrementaram o debate. Exato, eu acho que vai sempre fazendo a gente crescer, às vezes vai fazendo a gente mudar ideias, o que também é positivo, e vai incrementando as nossas ideias, reforçando, trazendo coisas novas que a gente vai adotando. Mas um livro, assim, que me chamou muito a atenção, até eu escrevi um pouquinho sobre ele no meu Insta, conversei com várias pessoas sobre essa leitura, é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é da brasileira Marta Batalha. É um livro que também ele é mais recente, pensamos em última década, não sei direitinho a data de publicação dele, e virou filme, inclusive. Sim, o filme é maravilhoso. É muito bom, muito bom. Tem aquela Fernanda Torres. Com a Fernanda Montenegro. Fernanda Torres não, Fernanda Montenegro. Com a mamãe. Mas aí vem as atrizes novas, que é se eu não me engano, é Carol Duarte e a Júlia Stockler, que são maravilhosas. São as irmãs. Que são as irmãs na fase mais nova, né? Tem o Gregório do Vivier também. Isso. Então, muito bom. Filme vale a pena. Tem algumas adaptações de enredo ali, mas ele vale a pena. Ele traz a mensagem, mas o do livro, assim, a angústia que dá é que várias vezes a autora traz a frase: a Eurídice era a mulher que ela poderia ter sido, mas que ela não pôde ser.
Então, acho que isso marca muito a história. É sempre uma tentativa de ser, é uma tentativa de crescer, porque ela já é, né? Ela é, mas ela é dentro dela. Mas é sempre impedida. Ela é sempre tolhida por esse marido, né? Por um machismo que era do seu tempo, mas ela estava muito à frente do seu tempo, com certeza. Sim. De conseguir furar, né, essa prisão, assim, do machismo, que eu não sei que década que é pra se passar a história, Gabi? Ele se passa... 50? Década de 40, 50. Sim. Por aí, se passa no Rio de Janeiro. É engraçado como tem coisas que daquele tempo, hoje a gente vê que avançou, que ok, isso aqui não faz mais o menor sentido, mas tem coisas que ainda estão muito presentes, né? Que assim, ó, que não mudou absolutamente nada. Tipo, violência doméstica. Exato. Violência doméstica é uma coisa que hoje ainda é realidade, assim, muito pulsante. O abandono parental também. O abandono que também. Que no caso do livro é tratado também. Essa solidão da mulher, né? Só por ser mulher. Sim, como se fosse um fardo que ela tivesse que carregar porque nasceu mulher. Porque ela é mulher e segura essa mochila aí, pesada. Isso, ela é sua, sozinha, sabe? E não. Um livro que eu acho que trata isso muito bem na contemporaneidade é o Americaná, que eu me apaixonei, tá na lista dos meus livros preferidos, assim. Por várias razões. Uma delas é porque trata desses temas hoje, né? Na contemporaneidade. Outro porque também é uma mulher negra, e aí fala sobre, não só sobre feminismo, mas sobre racismo também. Por ser um romance, que eu acho que ele é muito bem escrito, assim, a relação do casal. Mas chama muita atenção, assim, a forma como a Chimamanda, que é a autora do Americaná, consegue botar situações que são quase cotidianas, assim. Sabe? Que elas estão muito no nosso dia a dia. Sei lá, o corpo, por exemplo, lidar com o corpo, né? A mudança de quando ela sai da Nigéria e vai para os Estados Unidos, quanto o corpo dela muda e o quanto como ela se sente em relação ao corpo, por exemplo. Coisinhas assim que são essas que parece que a gente ainda não avançou. Que elas estão nas entrelinhas, assim. Quanto a corpo, a gente ainda vive muito, muito presa. Acho que vem vindo uma onda de body positivity, né? Que é bem importante, né? De representação. Mas a gente ainda está no caminho, né? Ainda tem um caminho para trilhar aí que é importante. Eu gosto muito de uma parte da Americaná, até acho que no início do livro. Eu demorei muito para ler o Americaná. Tá? Eu fiquei. Nossa, eu demorei. E eu tenho, às vezes, uma questão com os livros da Chimamanda, assim, que eu demoro um pouquinho mais a engrená-los, né? Mas o Americaná, a primeira metade, para mim, foi mais complicada e a segunda voou, sabe? Mas Mas já vi mais pessoas falando disso, que demoraram pra ler, assim. Foi um livro que demorou pra engrenar. Porque ela entra, vai fundo numas historinhas e aí demora pra voltar pro desenrolar da história. Exato. E daí tu fica na dúvida se aquilo é muito fundamental ou não. E daí tu presta bastante. Eu gosto de ler mais tranquilamente e de prestar atenção, né, no que eu tô lendo. Então, às vezes eu lembrava que eu tinha lido lá uma historinha, prestado super atenção e ela não faz, tipo, não, sabe? Não, ela não é fundamental. Então, nisso, acho que a gente se perde. E é um livro bem longo, né? Mas sim, eu gostei muito, sim, da função do cabelo ali, né? Que ela vai lá, faz as tranças e faz tranças com mulheres que, se eu não me engano, elas são nigerianas também, né? Sim. Eu não me lembro agora se elas... Estados Unidos. Que elas também são imigrantes, né?
Sim. Então, ali, acho que também tem um encontro, né? Uma aproximação. Eu achei muito sensacional, tipo, a relação que ela faz de ser uma africana indo morar na América, imigrante na América, e como os afro-americanos se comportam, sabe? Assim, que não é pra todo mundo a mesma história só porque é todo mundo negro. Quem nasceu as lá, diferenças, né? Isso, as diferenças no modo de tratar, as diferenças, a relação, como ela se descobre negra, uma mulher negra, quando ela chega na América. Porque quando ela tava na África, ela era uma mulher. E aí também tem as dificuldades de ser uma mulher na América, de ser uma mulher na África, enfim, é muito... Porque ali... Eu acho sensacional. Ali ela junta a questão racial, né? De ser imigrante, que sempre também é uma outra questão de tu ter que lutar muito por um espaço, né? Mesmo que tu tenha todas as mesmas competências, tu não é de lá. Né? Então já vem toda essa diferença. E ser mulher? É porque o ser mulher parece que é uma mochilinha a mais, né? Tu é imigrante, aí tu é mulher, aí tu é negra, aí vai pesando. Assim. E é interessante como ela constrói isso dentro dessas historinhas que ela vai fundo, daí tu percebe assim que ela vai contando cada vez sobre uma dessas mochilinhas, né? A do cabelo, a do corpo, quando ela tá com muita dificuldade financeira e que ela vai encontrar um cara e tal. A relação sexual também, muito, muito sensacional. Outro livro que eu li ano passado e que é bastante famoso é o Conto da Aia. Virou série. O Conto da Aia. Sabe que é Conto da Aia? Eu tenho uma dificuldade. Eu ganhei ele, né? E... daquela corrente, eu ganhei da corrente. Eu fiquei super feliz quando eu recebi ele. Mas, assim, eu comecei e eu acho que eu ainda preciso um pouquinho mais de tempo. Ele é pesado. Exato. Nossa. Exato. Eu li assim... sofrendo também. Porque pra ler hoje em dia, porque é uma distopia, né? Sim. Qualquer distopia em 2020, 2021 é puxado. Meu Deus do céu, porque parece que tu tá lendo a tua realidade. Exatamente. Ontem eu olhei pro 1984, ele olhou pra mim e a gente resolveu tirar um pouquinho mais de tempo também, sabe? Peguei outro livro, peguei A Casa dos Espíritos. Pra ver se eu engreno, que eu comprei... Gente, eu comprei há quase 20 anos A Casa dos Espíritos. 2003 eu comprei. Tu era um bebê, Ju. 2003, eu tinha 4 anos. Olha ali, tu tava quase alfabetizada. Tava querendo aprender a ler. Tu já tava ali prontinha, né? Só esperando. E eu comprei esse livro. Eu já podia ir numa loja sozinha comprar um livro, pra tu ter ideia. E aí, eu comecei a ler, eu não consegui na época. E agora eu vou tentar. Uma amiga minha me disse, vai, Gabi, tenta, que é maravilhoso. Então, eu vou tentar. Então, quem sabe ele esteja também mais adiante em algum episódio do podcast. Mas realmente, assim... Boa! Vamos ver, eu acho que sim, tem tudo pra entrar. Mas assim, sabe, as distopias realmente, elas... estão complicadas. Sim. Eu comprei o Admirável Mundo Novo e não consegui também. Ele tá aqui Eu li também. as primeiras páginas e tá parado ali, não sei quando. Mas e aí o Conto da Aia, né? Que é uma distopia e trata do corpo da mulher e da... Assim... Eu nem sei explicar o que é que acontece com as mulheres nesse livro, porque é de uma crueldade, assim, de tratar como animais, talvez. Elas... é muito pesado. E tem trechos que eu marquei, assim, que agora, na escolha aqui do trecho que a gente ia ler, eu peguei esse também. E aí, tem uns trechinhos que, meu Deus. Tipo assim, ó. Acredito na resistência do mesmo modo que acredito que não pode haver luz sem sombra. Ou melhor, não pode haver sombra sem ao menos que também haja luz.
Tem que haver resistência. Senão, de onde vêm todos os criminosos na televisão? Isso aqui é quando tá começando a dar merda no livro, né? Ah, meu Deus. Quando a história começa, fica tensa. E aí, tu traz pro dia de agora, assim, pensa, meu Deus. Puxado. Sim, é cruel o negócio. Mas, né, a arte já tem que sair de algum lugar, né? E ela vem pra realmente ajudar que a gente consiga dar vazão a algumas coisas, alguns sentimentos, né? Entender algumas coisas que nem a gente comentou no início, né? Mas é complicado a gente se deparar com, assim, tipo, talvez não seja só arte, né? A gente vê ali tão cru o relato. É complicado. É complicado, a gente demora um pouquinho pra digerir. Ô, Gabi, e um livro que tu leu recentemente aí, que foi puxado? Também? Vamos falar sobre a redoma de vidro. Guria do Causou transtornos. Causou transtornos graves. Transtornos graves. Bah, meu Deus do céu. É denso, né? Essa é uma coisa... É puxado, cara, porque eu acho que a gente se vê com em sentimentos muito, muito angustiantes. Pra mim foi muito angustiante a leitura. Eu acabei a leitura na força do ranço, assim, só pode. Porque não sei como é que tu te sentiu, mas eu me senti muito mal lendo o livro da Redoma de Vidro. Eu acho que tu ficou, assim, mais abalado do que eu. Eu fiquei também muito... Era difícil, era pesado, isso que eu falei, era denso, assim. Tinha que ser quando eu tava com muito silêncio, assim, uma coisa pra eu estar muito concentrada, porque era uma coisa que me deixava meio pesada, tipo, com os ombros caídos, assim. Mas eu acho que pra ti pegou mais aquele dia que me mandou o áudio quando terminou. Quando tinha terminado o livro, eu pensei, meu Deus, bateu. E assim, ó, e foi um alívio acabar o livro, tanto que no final, assim, mais pro final, eu tava lendo ele pela manhã, né, lendo um capítulo, assim, para eu conseguir terminar, lendo pela manhã, para eu ter o dia para digerir essa história, porque de noite tava me causando problemas, mesmo assim, problemas de sono, sabe? E ele começa... Sei lá, é como ele vai afunilando, né? Porque eu não acho que ele começa pesado. Não. Ele começa com uma expectativa, assim, de uma menina que tá indo viver a sua vida, começando a vida adulta e daqui a pouco vai se perdendo, assim, vai afunilando, vai caindo, desmanchando. Parece que ela vai desmanchando. Tu vai junto com Parece ela que ela desmanchando. É muito doido. E é um grande clássico, livro feminista, né? Claro. Sim. Esse livro, se eu não me engano, alguém pode me corrigir, mas eu acho que a Silvia Plath escreveu pouco antes de se matar, né? Ele foi publicado semanas depois, ela se suicidou. Com 30 e pouquinhos anos, assim, bem jovem. Que, na verdade, a gente ali... Então, a gente já teve essa conversa até antes de eu acabar o livro, né, Ju? Que eu não... Eu achei que era uma coisa muito, muito, muito genial dela conseguir trazer esses sentimentos que a gente sentisse. Mas depois eu fui entendendo que provavelmente ela estava falando sobre ela, então ela estava transferindo. Sim. Então não é só uma questão de estilo, recurso literário. Não, me pareceu muito uma transferência dela, sabe? E eu peguei tudo. Todos os sentimentos. Eu senti a angústia nunca li dela. outra obra dela. É que, sei lá, eu acho que não tem como sair ileso dessa leitura também. Não. Como tu lê, assim, com uma coisa... Tipo Terra das Mulheres, sabe? Tipo, Terra das Mulheres, eu li... eu acho que eu falei no episódio do Walter Ugumãe, que foi um que eu li antes de um livro dele. Isso! Aí eu saí, tipo... super otimista desse livro, assim, feliz. Uma distopia feminista e tal, eu li... No início da faculdade, acho que era 2017. E daí depois fui pra outro, que era um pesado remorso, chorei lendo. Sim, tu foi ler daí o Remorso de Baltazar Serapião, né?
E daí foi esse choque, assim. Que, né? Sabe, isso é uma coisa interessante também, como que essas leituras feministas podem ser abordadas por diferentes óticas, assim, ou esferas, tipo, uma coisa mais densa, uma denúncia, ou uma coisa mais otimista, sabe? Sim. Tem diferentes formas da gente lidar com esse problema. E quando ele é um livro, tipo, quando a mulher é retratada por um homem, quando a mulher é retratada por uma mulher, Sim. Muda muito. Sabe, agora tu falou, quando uma mulher é retratada por um homem, eu li recentemente agora polêmica, alerta de polêmica. Alerta! A insustentável leveza do ser. Tá, eu não li. Tá, muito famoso, todo mundo adora, eu adorei também, tem passagens ali, marquei muita coisa dele. Mas como me incomoda hoje em dia homens descrevendo mulheres de uma forma que assim, ai, sabe, não sei. É artificial, Parece né? que a mulher e parece que a mulher é um empecilho na vida dele, que se ela não tivesse ali, tudo teria dado certo. Tipo, ele teria sido um grande profissional, mas aí, como ela tá na vida dele, ela foi freando. Com certeza foi isso que aconteceu. A impressão que dá é essa, sabe? A impressão que dá é que é dessa forma que ele narra, assim. E a superficialidade também. Eu percebi que eu tô... Ano passado, os únicos homens que eu li foi o Gabriel Garcia Marques e Walter Ugumãe. Sim. Porque todos os outros livros foram escritos por mulheres. Ai, Ju, que legal que tu tá podendo dizer isso, né? Porque até, acho que foi ano passado, se não me engano, perto do Dia da Mulher, que várias editoras ou Instagrams do pessoal que se dedica à literatura fez aquela imagem da prateleira, né? Uma prateleira inteira de livros e deixando só os livros escritos por mulheres. O quanto que era diferente, né? O volume, né? E que bom que tu tá podendo trazer isso, Bah, que tu passou um ano inteiro que tu leu 2 homens e o resto foram todas mulheres e tu leu muito no ano passado. Então, acho que e eu isso li, é bacana mentira, também. tem mais um homem. Agora eu olhei pra... Teve o Torturado do Itamar Vieira Júnior, mas foram esses tá 3. certo. O Torturado é escrito por um homem também, né? Sim, e fala de mulheres, mas fala de um jeito que faz sentido. Pois é, e o Torturado... Que é bonito. Eu ainda não li, porque ainda não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos para eu buscar o livro ainda, né? Fez sucesso. Olha que o primeiro episódio foi ao ar e já teve um monte de gente falando quero esse livro emprestado. Eu acho. Tem que fazer uma lista. Eu acho que sim, a biblioteca da Ju. Associem-se. Uma lista de espera. Exato, a lista de espera. Eu tô nela ali, né? Mas... o que eu tava falando? Tá. O que eu acho também interessante a gente observar quando que foi escrito esse livro, né? É um livro mais recente, é um livro mais antigo, porque vai ter sempre a marca do espírito daquele tempo, né? Então não tem como a gente comparar a leitura, né? Tem, né? Mas a gente tem que sempre ter isso presente. Bom, quando é que foi escrito? O que se podia pensar naquele tempo também, né? Sim. Eu tô vendo que a Insustentável Leveza do Ser é de 84. 84 não é tão distante assim. Já dava pra estar. Olha. Mas, sei lá, quase é que me parece que eu posso... assim, me parece que é uma coisa normal de homem escrevendo sobre mulheres. Sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que estar atenta e observar, né? Então, daí a gente vai fazer nossa crítica com reservas. Exatamente. Né? Sempre considerando isso, né? Mas, Ju, uma
questão, assim, até que eu queria colocar ainda da Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que foi o questionamento que me ficou depois da leitura, né? O que poderia acontecer, né, pro mundo se as mulheres, elas não fossem silenciadas, né? Se elas pudessem desde sempre provar o seu potencial. Eu fico pensando nisso. Sim, se a gente não precisasse gastar tanta energia e tanto tempo só pra conseguir esse espaço. Isso, só construindo a estrada. Se a gente pudesse só percorrer a estrada já existente, com, enfim, os empecilhos naturais que os homens também percorrem. Entende? Eu acho que isso fica muito presente no livro, nesse da Marta Batalha, porque fica o tempo inteiro. A mulher poderia ter sido, imagina se ela puder, porque ela fala, ela era tão inteligente que ela poderia descobrir vacinas e não sei o que, sabe? Então, tu imagina se as mulheres tivessem desde sempre essas possibilidades. Até mesmo de escrever livros, né, amiga? Quanto tempo que ficaram pseudônimos ou que nem escreveram, quanta arte foi perdida, quanta coisa foi perdida porque não podia. Até hoje a gente tem formas de mulheres sendo silenciadas, mas imagina quanta coisa a gente já perdeu simplesmente porque não era permitido, assim, legalizado. Exato. E isso até, só para explicar, não sei se deixei claro, isso de a gente observar né, o homem falando, escrevendo, né, no seu tempo, é só pra gente tentar entender, a gente não precisa deixar de fazer uma crítica, né, mas é só pra gente entender como é que era aquele pensamento naquele tempo, né, a gente não tem que dizer, tá bom, então, que bonitinho, não é isso, né, que fiquei com essa dúvida agora, achei melhor eu explicar melhor. Só para contextualizar, né, a obra. Só para contextualizar e entender como era o pensamento naquele momento, né. Bom, eu abri esse parênteses porque eu achei que eu não tinha me explicado muito bem e às vezes eu sou meio prolixa mesmo. Para não deixar mal explicado. Isso, para não deixar um ponto aberto aqui, né. Mas, sim, escrever livros, se a gente for pensar em ciência, a gente ainda é uma minoria na ciência, nessas áreas de tecnologia, né, dessas áreas que transformam muito também o mundo, sabe? Sim, super, meu Deus do céu. Se for pensar em tudo, todas as áreas, né? Sim. Em tudo. Eu tenho um livro que eu quero muito ler ainda, que eu ainda não li, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é também um classicão. E aí ela fala um pouco disso também, né? Tá na lista. Espero que eu leia em breve. Então vamos se mexer aí pra ler esse, pra gente poder discutir esse. Porque eu não li, assim, não li nada da Virginia Woolf ainda. Mas, enfim, acho que é uma leitura que é interessante. Agora eu fiquei pensando que a Virginia Woolf também teve uma vida bem conturbada, né? Pela depressão, também tava pensando. Porque tu leu As Horas? O quê? O livro é As Horas, eu não vou lembrar o autor. Que ele traça três paralelos de mulheres em diferentes épocas. E uma é a Virginia Woolf. E daí virou um filme muito bom. Inclusive, uma das melhores adaptações que eu já vi. Que é daí com a Meryl Streep, acho que é a Julianne Moore. E a Nicole Kidman é a Virginia Woolf. Ai, que filme é esse? As Horas. Meu Deus, eu vou ter que procurar. A adaptação é muito boa. Eu achei muito boa. Então... Já vou dar um Google. O bom que a gente vai se indicando leitura aqui, né? Pessoal, isso aqui é uma conversa. Isso aqui não é uma armação, né? Zero roteiro. Total de zero roteiro. A gente vai descobrindo juntas muitas coisas. Fiquei muito interessada nesse filme. Esse acho que boa. Vale a pena, viu? Pra quem quiser saber um pouquinho mais de Virginia Woolf, vale a pena. Eu tenho um livro dela aqui, que é O Farol, e que eu nunca consegui ler. Um dia na minha vida eu vou conseguir terminar esse livro, mas eu não sei por quê.
Eu acho ele difícil. E aí, amiga. nunca foi. Mas Um Teto Todo Seu, eu ouço todo mundo falar, eu sinto que é uma leitura, assim, fundamental da Que tu precisa, construção da Julinha feminista. Uhum. Mas eu acho que é muito legal tu ter isso, e a gente sente algumas coisas, né? Eu preciso ler esse livro. Às vezes, só o tempo não tá bem definido, entende? Porque, assim, eu sei que um dia eu vou ler o 1984. Pode ser semana que vem, pode ser daqui 30 anos. Exatamente. Né? Mas eu acho que tem a ver com o nosso próprio tempo. Eu tenho várias leituras aqui que eu tenho certeza que vão ser fundamentais para mim, que vão ser muito boas, são importantes, só que não agora. Sim. Então eu tenho que me dar isso. E isso também é uma dica, né, para quem tem dificuldade de ler. Porque às vezes a gente fica, né, Ju, enterrado em cima de um livro e tentando, e aquilo não flui, não vai. A gente não precisa se obrigar também a ler. Eu acho que esse foi um erro que eu cometi com o Amor nos Tempos do Cólera. Porque eu li ele, eu achei muito bom, mas eu sinto que eu não peguei toda a experiência do livro, sabe? Porque eu meio que dei uma forçada, assim, tipo, agora preciso terminar esse livro. E eu acho que se eu tivesse lido com mais fluidez, sem precisar ficar empurrando, a minha experiência seria outra. Então, às vezes, é melhor a gente deixa. Procura outra coisa pra ler, vai fazer outra coisa. A hora que brilhar, tu termina. A hora que tu estiver no ritmo daquele livro, tu termina. É porque eu acho que isso vai colaborando para um ranço literário também. Sim. Né? Aí eu não aguento mais ler esse livro. É diferente do que eu senti na Redoma de Vidro. Tá? Sim. Porque faz parte da proposta. Isso, eu acho que foi o jeito que eu peguei o sentimento dela. Mas não é que, meu Deus do céu, sabe? Porque eu sofria, mas eu continuava lendo ali, porque eu queria saber no que ia dar essa história. Como é que ela ia desenvolver isso tudo. Mas os sentimentos vieram. Mas é um pouco do que eu tive com a Casa dos Espíritos, que eu espero que agora eu esteja pronta, madura para fazer a leitura. Exatamente. Um livro feminista que eu não me senti madura para ler, que eu não segui, inclusive dei o livro, é o famosíssimo Mulheres que Correm com Lobos. Fugiu o nome. Fugiu o nome por um segundo. Esse livro, eu acho que eu sou muito jovem pra ele ainda. Acho que sabe? Não consegui, Gabriela, não consegui. Tudo bem, porque a gente tá no mesmo barquinho. Eu tentei. Não apenas não consegui, como peguei um rancinho. Ainda não foi, sabe? Ainda não consegui pegar ele e entrar na história, sabe? Eu tenho certeza que... Esse é um dos livros que eu tenho certeza que vão ser muito bons pra mim, vão me transformar de alguma maneira, mas eu acho que eu ainda não tô pronta. Eu ainda preciso caminhar um pouco mais na questão do feminismo, entender mais coisas, porque eu tô aprendendo muito, né? Eu não tenho uma base de conhecimento ainda. Sou feminista, mas me falta esse conhecimento. Eu quero saber mais, entende? Em construção. Eu estou... Feminista em construção. Exatamente. Eu tô me dando... Eu tenho a base do sentimento já, né? Mas eu quero ter essa base de conhecimento. Eu quero saber o que as escritoras falaram. Eu quero saber quem veio antes de mim, o que pensou, sabe? O que passou. Eu preciso desse embasamento também, eu sinto. Então, eu acho que as mulheres que correm com lobos, eu vou pular um pouco a fase, sabe? Então, acho que elas já estão bem adiantadas. Eu não sei se eu vou entender muito bem o que elas vão querer me dizer. Eu não sei. Eu tive uma relação estranha com esse livro. Eu fico muito empenhada também
no debate sobre raça. E aí me pareceu um livro, assim, que talvez seja um pouco elitista, não sei. Me pareceu tratar de uma forma que não me pegou, sabe? Não me conquistou, eu fiquei toda encucada. E aí, talvez, em algum outro momento, daqui a alguns anos quando eu... Não sei. Mas nesse momento da minha vida, eu sei que tem muita gente que adora, que faz muito sentido pra muita gente. Sim. Tem, tipo, clube de leitura desse livro, tem podcast desse livro, tem... É um sucesso. Mas pra mim, nesse momento, assim, não consegui mesmo. Eu espero que você, se for tua vontade, tu consiga. Eu espero que eu consiga, porque eu tenho vontade. Mas ainda não chegou bem o momento. Eu também comprei ele super empolgada e eu li. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô entendendo, sabe? Sim. Aí foi difícil nesse sentido. A gente já juntou uns livros difíceis de ler, né? Ô, Gabi, a gente já tem 42 minutos. E nós podíamos ficar mais muito tempo aqui. Cara, a gente fica até 8 da noite, de boas aqui, né? Mas acho que a gente vai fechando aqui, porque o tema não se esgota. A gente pode fazer um outro episódio, inclusive, né? Pode, super. Também, se for vontade dos nossos ouvintes, né? Podem deixar uma mensagem, aquele biscoitinho pra gente, né? Manda no Instagram, @pod_, preferir estar lendo já. Vamos lembrar de falar do Instagram, antes que a gente esqueça. Exatamente. Sigam a gente nas redes. Deixa o like pra gente, manda mensagem, sempre com carinho, né? Por favor, vocês são os amores, com certeza. Isso é assim que vai chegar a mensagem. Mas pode dizer, não concordo. Explica por quê. Isso, corrige. Vamos debater. Exato. Me corrige. Se a gente tá falando alguma bobagem. Né? Isso aí, com carinho. Sempre com carinho, por favor. Com carinho. Sabe uma ideia de episódio que eu tive agora? Mulheres artistas, porque eu tô lendo o livro Só Garotos, da Pat Smith. Ai, que e eu tô assim, ó, louca por essa mulher. Hoje, eu já baixei o primeiro álbum dela. E depois eu vou caminhar, se não estiver chovendo. E eu quero ir caminhar, correr, escutando esse álbum, porque eu quero, assim, ó, ficar imersa no universo dela. Eu amo o Horses dela. Isso, é o primeiro, né? É o primeiro. Isso aí. Ele é lindo. Ela é maravilhosa. E aí tem a biografia da Frida Kahlo pra ler ainda. Não sei, ó, Mulheres Artistas é uma boa pauta. Eu acho que sim. E daí, por favor, vocês que estão ouvindo, digam se vocês querem saber alguma coisa. Se a gente puder complementar também, a gente complementa. Se gosta da Frida, se gosta da Paty, pode falar pra gente. Um comentário dizendo façam, a gente faz. Exato, exatamente. Aquela assim, sabe? Se ninguém disser nada, a gente vai fazer também, né? Então, a gente agradece, né? Quem nos acompanhou até agora. E na próxima quinta, estamos aqui. Até quinta-feira que vem. De novo, falando sobre livros que a gente desiste, que nos destroem, que a gente volta, que reconstrói. E que a gente aprende muito, né? Com certeza. Sempre. Era isso. Beijinhos e até semana que vem. Até mais.